Aleluia. Povo querido, paz do Senhor. Tudo na bênção? Vamos abrir a palavra, a Bíblia. Louvado seja Deus por mais uma noite estarmos na igreja, em comunhão, sobretudo com o Senhor, mas também com os irmãos. Eclesiastes, capítulo de número 9. Eclesiastes é vizinho de Provérbios. Provérbio vizinho de Salmo. Aí, se você não souber onde está Salmo, irmão, é só ir no meio da Bíblia, ok? Salmo, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 9. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no meu coração, muito séria, uma palavra de reflexão, os valores da vida, para a gente não ficar olhando a banda passar, não é isso? Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10, está escrito assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Vamos ler tudo juntos? Vamos lá? Tudo quanto te vier a mão, amém? Então nós não temos tempo para perder. Pode sentar aí, irmãos. Uma vez que lá na região do silêncio, na sepultura, e aí a Bíblia, pode alguém gostar ou não, ela diz que todo mundo vai, a menos que Jesus volte antes. Todo mundo vai. A sepultura para onde tu vais, diz a Bíblia, não há obras, não há sabedoria alguma, não há ciência. Então nós não temos tempo para perder. Hoje eu gostaria de falar sobre a brevidade da vida versus diligência, proatividade. Queria que você gravasse isso: brevidade da vida versus diligência. Ao mesmo tempo, e por conta disso, que a vida é tão rápida e a gente não tem tempo para perder, nós precisamos ser diligentes. Eu já expliquei aqui que diligência não é afobação. Diligência é proatividade. É você fazer o que tem que ser feito no tempo que precisa ser feito. Então grave isso: brevidade da vida versus diligência, proatividade. Sabe, irmãos, pensando nesse assunto, eu tenho uma sensação de que algumas pessoas vivem como se elas tivessem todo o tempo do mundo para fazer qualquer coisa em qualquer momento. É assim que elas vivem. Como se a hora que ela quisesse fazer qualquer coisa, em algum momento, ela teria esse tempo para fazer. Elas vivem adiando coisas urgentes. O que é que são coisas urgentes? Coisas que não se podem ser retardadas. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Vai doer, vai ser fácil, vai ser difícil, eu não sei. Tem que fazer. Você pode até fazer alguma coisa em outro tempo, mas a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou repetir: você pode até fazer alguma coisa em outro tempo. Pastor, não vou fazer agora, não vou fazer nesse tempo, eu sei que deveria. Você pode até fazer, mas imagina o que é fazer o certo no tempo errado. Quando você antecipa ou adia o tempo, você não consegue viver a plenitude do propósito, porque a plenitude do propósito só acontece no tempo certo. Alguns insistem em viver uma vida como se ela não tivesse prazo de validade. Eu vou repetir isso: algumas pessoas insistem em viver a vida como se a vida não tivesse prazo de validade. Por isso elas vivem encostadas no barranco da ociosidade, sem perceber o tempo passar. Eu não sei se você já viu alguém assim, conhece alguém assim,
pessoas que vivem a vida encostada no barranco da ociosidade, esperando alguma coisa mágica acontecer, e nessa ociosidade elas não percebem que o tempo está passando. Irmãos, o tempo é implacável, o tempo não espera a gente. Por isso está escrito, por conta dessas pessoas que não conseguem ter essa noção, está escrito em Eclesiastes 7:2: é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Estranho isso, né? Quem é que prefere ir a um lugar de luto do que um lugar de festa? Porque são ambientes antagônicos. Num ambiente de festa é um ambiente de boa comida, de risada, de música. Já uma casa de luto não, é um ambiente de choro, de angústia, de lamúria, de dor, de saudade, de perda, de rompimento. Mas o texto diz o porquê que é melhor ir a uma casa de luto: porque ali se vê o fim de todos os homens. Em outra tradução diz: pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer, e os vivos nunca devem esquecer isso. Eu não sei se os irmãos já perceberam que ambientes de festa são perigosos. Sabia disso? A festa é perigosa, porque festa é um lugar de distração. Foi numa festa que José e Maria esqueceram Jesus. Imagina isso. Estavam tão distraídos, estão envolvidos com outras coisas, que esqueceram o mestre. Maria acha que está com Jesus lá na frente, como era costume na caravana dos homens. José, por sua vez, acha que Jesus está com Maria, mas Jesus não está nem com o marido e nem com a esposa. Imagina isso, no ambiente de festa. Festa também é um lugar de ilusão, você já viu isso? Até o bolo hoje é fake. Quem é que não se lembra dos bolos? Minha mãe era confeiteira. Os bolos de casamento, 12, 18 bolos. Mamãe um dia fez um bolo tão grande que ela esqueceu que tinha que passar na porta depois. E na hora do bolo pronto e confeitado, ela começou a chorar e se tremer, porque estava chegando na hora do casamento e não tinha como sair com o bolo. Hoje não. Hoje até o bolo é fake. Festa é lugar de muita maquiagem, de muito brilho. As pessoas se enganam achando que a vida é uma festa. Por isso o texto sagrado está dizendo: é melhor ir a uma casa de luto, porque ali os homens refletem sobre o valor da própria vida. Os irmãos já perceberam quando a gente sai de um velório, como é que a gente sai? Humilde, gentil, dando passagem para todo mundo, ajudando todo mundo, generoso. Pena que esse sentimento tem prazo de validade. No dia seguinte a gente continua o mesmo brigão, o mesmo estranho, o mesmo pessoa que discute, orgulhoso. Por isso a Bíblia está dizendo sobre o prazo de validade, a brevidade dos homens. Tiago, no capítulo 4, no versículo 14, diz: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Ei, irmão, esse é você, esse sou eu. E aí não importa quanto você ganha por mês, qual a sua função na empresa, qual a sua envergadura social, não importa, querido, se você é funcionário ou patrão de muitos funcionários. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, ela aparece e logo se desaparece, logo se desvai. A nova tradução diz como uma neblina. No Salmo 90 diz que os nossos anos acabam como um conto ligeiro. Imagina, uma conversa rápida. Assim são os nossos anos. Diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. E alguns, por sua robustez, chegam até os 80. E diz a Bíblia que os dias são de enfado e de canseira. O melhor deles é enfado e canseira. Segundo o IBGE, a perspectiva de vida do brasileiro em 2023 era de 76 anos. É a brevidade da vida. É rápido, é implacável. Nós não temos tempo para perder. Eu acredito muito que Deus plantou essa palavra no meu coração hoje para despertar a gente.
porque a festa dura 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mas em casa, quando chega, a gente tira a roupa de festa, a maquiagem, ela termina no banheiro de casa, na pia. As nossas rugas aparecem. E qual o problema de tê-las? Quem somos de verdade está diante do espelho. Salomão um dia escreveu dizendo: gente, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. É claro que a minha mensagem não tem a ver com você deixar de se cuidar, de você deixar de se ornamentar, não é nada disso. O que nós não podemos é ser enganado pelo espelho e vivermos a vida como se a vida fosse só o que a gente vê à frente. Por isso que não é sábio viver procrastinando, adiando coisas que precisam ser feitas com urgência. Procrastinar é abrir mão dos compromissos, é falhar com aquilo que se tem que fazer. Afinal de contas, tudo tem o seu tempo, nem antes e nem depois, mas no seu tempo. A Bíblia vai dizer no Salmo 1 que o justo é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Entre muitas coisas que acontecem com ele, ele dá o seu fruto na estação própria, no tempo certo. Irmãos, a minha oração esta noite é que a gente não esteja nem à frente do tempo, nem atrás do tempo, mas exatamente no tempo de todas as coisas, no kairós de Deus, no tempo de Deus. Que a gente saia no tempo de sair, que a gente fique no tempo de ficar, que a gente faça no tempo de fazer, que a gente espere no tempo de esperar, mas que a gente não passe o tempo. Ainda no Salmo 90, no versículo 12, o salmista faz uma oração. Que oração sábia! Ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que essa seja a nossa oração aqui esta noite. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações. Ele não diz de tal maneira que a gente alcance uma mente sábia, ele diz corações sábios. Por quê, irmãos? Porque é do coração quem procede as saídas da vida, as fontes da vida. Então a oração do salmista é: Senhor, me ensina. Se ele diz me ensina, é porque nós não sabemos por nós mesmos. Nós jogamos a moeda mais valiosa do mundo fora, que é o nosso tempo. Não administramos, não honramos o tempo, que é uma moeda que Deus nos deu. Deus é tão perfeito. O dia tem 24 horas. E alguém dividiu o dia em 3 períodos de 8 horas. As primeiras 8 horas, não necessariamente nesta ordem, é para você descansar. 8 horas para dormir. Não é 9, não é 7, não é 12 horas. 8 horas para você dormir, para você descansar, para você ter uma boa noite de sono. E essa é a minha oração também. O salmista disse: em paz me deitei e em paz dormi, porque o Senhor me faz habitar em segurança. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, porque está escrito que o homem viverá do suor do seu rosto. Dignifica o homem, honra a Deus, cumpre o propósito. 8 horas para trabalhar, 8 horas para produzir, não 12, não 20 horas por dia, não 24 horas, mas 8 horas para trabalhar. E as outras 8 horas, a terceira 8 horas, para ter vida social, para buscar a Deus, para ter vida espiritual, tempo para buscar o Senhor. Alguém já disse que quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Tempo para vir aos cultos, tempos para consagrar a vida, tempo para ler a palavra de Deus, tempo para ouvir a voz de Deus, tempo para a família, para dedicar-se aos filhos, para estar com a esposa, para estar com o marido, tempo para si mesmo, para ler um bom livro, para fazer um curso, para fazer exercícios físicos, para envelhecer a boa velhice, para fazer o que gosta, para tirar um tempo para nada, só para você. Deus é perfeito. Um dia tem 24 horas, 8 para descansar, 8 para trabalhar e 8 para as relações sociais, inclusive com você mesmo. Ah, Deus, é uma questão de disciplina, irmãos. A gente não consegue. Esses dias eu dei uma palavra no seminário e eu falei isso.
Nós éramos para ser a geração que mais tem tempo, porque toda a tecnologia está a nosso favor. Os mais antigos aqui, talvez muita gente aqui não sabe o que é escrever uma carta, levar no correio, selar e esperar o carteiro entregar. Às vezes que chegava lá, a pessoa já tinha morrido, de tanto que demorava. Se você tinha um pouco mais de urgência, então você mandava um telegrama, era um pouco mais rápido. Você pagava um pouco mais, mas era um pouco mais rápido. Se você tinha um familiar que morava fora do estado, você tinha que descobrir no bairro alguém que tivesse um telefone fixo. E aí você combinava a hora que ela ia ligar, e você ficava lá na casa da vizinha, contando com a generosidade dela. Ou então alguém ia correndo na tua casa dizendo: olha, mamãe disse que o seu cunhado ligou, que a sua mãe que mora lá em Minas ligou. Era o tempo que se... Hoje não, nós temos o celular. Alguns têm mais de um aparelho. E rapidamente a gente fala não apenas em chamada de áudio, mas em vídeo, com alguém que está do outro lado do mundo. A gente consegue fazer isso. Hoje a tecnologia entrou dentro da nossa casa. A máquina de lavar não apenas lava, mas ela também seca. Algumas roupas não precisam passar. O micro-ondas avisa quando o tempo de preparo do alimento já se esgotou e está pronto para que você se alimente. Os carros são cada vez mais velozes. E o que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Irmãos, é uma questão de disciplina. Põe ordem aí e você vai viver um novo tempo para a glória de Deus. Trabalhe 8 horas, durma 8 horas e se relacione 8 horas com você mesmo, com a sua família, mas sobretudo com Deus. E Deus vai falar com você até na sua hora de descanso. E alguém vai dizer assim: mas não é hora de descanso. Sim, mas quando Deus fala com a gente, aí sim a gente começa a descansar no Senhor. A gente lança sobre Ele a nossa ansiedade. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz em Efésios 5, 15 e 16: vivemos em tempos difíceis, por isso devemos remir o tempo, aproveitando as oportunidades. Olha o que Paulo diz aos Efésios: nós estamos vivendo em tempos difíceis, por isso precisamos remir o nosso tempo. Outra tradução, remir, aparece como aproveitar as oportunidades que estão diante de nós. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que não se dá para ficar moroso, não se dá para ficar deixando as coisas para depois. Não prospera quem fica procrastinando, não avança quem fica adiando as coisas. Tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faz conforme toda a sua força, e Deus vai honrar, porque na região do silêncio não há obras. Remir o tempo. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que a gente encontre corações sábios. Quantas pessoas distraídas com futilidade, e as coisas estão indo embora, os valores reais da vida estão sendo desperdiçados, estão esvaindo como a areia entre os dedos. Você só precisa priorizar o que é prioridade. Na sua lista de prioridade, pede ao Senhor, enquanto eu prego, eu peço que o Espírito Santo fale poderosamente ao teu coração, para que depois deste culto alguma mudança aconteça na sua vida. Ah, se alguns entendessem isso, deixariam de gastar tanto tempo com coisas fúteis. Ah, se alguns entendessem isso, deixariam de gastar tanto tempo com coisas banais, com conversas que não edificam. Se alguns jovens entendessem isso, não ficariam tanto tempo em rede social. Aproveitaria a sua juventude, a sua força, o seu vigor para produzir algo verdadeiramente consistente. E não apenas jovens. Não perderiam tanto tempo. Depois que a idade chega, e aí parece até uma mensagem de velho, né? De crise da meia-idade, mas não é. Depois que a idade chega e você já não encontra mais o mesmo vigor, a mesma capacidade de raciocínio, a mesma velocidade, e você olha para trás e só te resta lamentar pelo que não fez.
Mas hoje aqui Deus está nos dando uma palavra para despertar e dizer que ainda há tempo de se fazer alguma coisa. O Brasil é o segundo país no mundo que as pessoas gastam mais tempo em rede social. É o segundo país do mundo em que os usuários passam mais tempo online, atrás apenas da África do Sul. As pesquisas dizem, irmãos, que a média é de 9 horas e 3 minutos de um brasileiro online. Irmãos, essa conta não bate. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, eu não fico. Talvez você não esteja contando. É 15 minutos aqui, é 10 minutos ali, é postando, é curtindo, é olhando quem postou, é olhando quem curtiu o que você postou, e a vida passando. 9 horas e 13 minutos online. Quando eu estava estudando aqui para pregar para os irmãos, eu estava lembrando, uma vez que eu estava em Belo Horizonte, o pastor lá em BH, Jorge Linhares, falou: gente, escuta bem o que eu vou dizer. Há anos atrás isso. Ele disse: o celular vai matar muita gente. E está matando espiritualmente, está matando nos relacionamentos, pai e filho, marido e mulher. Irmãos, eu preciso inclusive vigiar. Aqui eu abro o meu coração para os irmãos. Eu preciso dosar, inclusive, porque eu estou tomando ojeriza a rede social, mesmo não tendo, mas olhando as pessoas, não conseguindo sentir o sabor da comida que come. As pessoas não conseguem olhar nos olhos das outras. Há uma necessidade, uma carência crônica de postar tudo que faz, aonde vai, e quer saber quem curtiu. Ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, de tal maneira que a gente encontre corações sábios. A vida acontece ao vivo, irmãos. Alguns só vão se lembrar de lugares que foram, de pessoas que conheceram através de uma foto, porque durante o momento em que a vida estava acontecendo ao vivo, ele estava ou fotografando, ou filmando, ou mandando para alguém. Converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes, Pai. Igreja Cristã Ebenezer, vamos saber remir o tempo, porque a vida é breve. 70 anos, algum por sua robustez chegam aos 80, e depois disso é enfado, é canseira. A Bíblia diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais você diga: não tenho neles contentamento. Já foi, querido. A vida da gente é como as águas de um rio, nunca voltam, sempre vão. Alguém esses dias estava discutindo, quando alguém faz um aniversário, é mais um ano ou menos um ano? Para pensar. A gente devia dizer parabéns por mais um ano ou menos um ano. Alguém já disse que a gente nasce morrendo, irmãos. É só na ficção que o Benjamin existe. Cada dia vai se tornando mais novo. Você pode insistir no botox, você pode fazer todo o procedimento que você desejar, pintar os cabelos, mas você será vencido pelo tempo. O tempo é implacável. Provérbios 12, 24 diz: o homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. Sabe o que é isso? Diligência. O homem diligente será colocado em lugares de honra, mas o preguiçoso vai viver servindo alguém. Provérbios 22, 29 diz: tens visto um homem diligente em seu trabalho? Diante dos reis estará, não estará entre os homens de inferior posição. O problema é que a gente fica botando na conta da fé, e Deus está dizendo: não é tudo a fé, você precisa ser diligente. Se esforça, produza hoje, faça alguma coisa consistente hoje,
porque está escrito que um homem diligente em seu trabalho estará diante de reis, mas o preguiçoso não. Interessante que homens inferior aqui tem a ver com homens sem reputação. Olha o que Deus está dizendo: o homem diligente, ele não vai estar entre os homens sem reputação, ele será honrado. Não dá para ficar encostado no barranco da ociosidade, vendo a vida passar. Provérbios 14:4 diz: por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. E outra tradução diz que o preguiçoso deseja, mas não alcança nada, mas a alma do diligente engordará. Quem está ouvindo, diga amém, irmão. É o que tem para hoje aqui, irmão. É para abençoar a nossa vida, para despertar a gente. E eu separei aqui alguns exemplos de pessoas na Bíblia, para dizer que a minha mensagem não é bíblica, embora eu já citei tantos versículos. Pessoas que foram proativas, pessoas que foram dirigentes. Por exemplo, os 4 leprosos, quem é que não se lembra? A cidade cercada, não entrava suprimento, não entrava comida, estão morrendo de fome lá dentro, e ninguém faz nada, com medo. Mas do lado de fora tem 4 leprosos, e eles pensam: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for lá no acampamento inimigo, pode ser que eles tenham dó da gente e nos dê alguma coisa para comer. Aí alguém diz assim: mas eles podem nos matar. Sim, mas aqui também nós vamos morrer. Então vamos morrer fazendo alguma coisa, né? Vamos morrer fazendo alguma coisa. Pastor, eu nunca errei na vida. Você nunca tentou também. Não dá conta de errar sem tentar, irmão. Eu poderia dar relação de gente famosa aqui, que a gente cita e não tem ideia de quantas vezes ele quebrou na vida, mas não desistiu, continuou. Você quer um exemplo bíblico de alguém que quebrou um monte de vezes? A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela usou todo o dinheiro para tudo e de nada adiantou, antes ia de mal a pior. Ela desistiu? Ficou em casa lamentando, esperando que alguém visitasse ela, esperando que alguém fosse orar por ela. Ela disse: não, ele vai passar aqui, e eu já tenho ouvido falar dele. Se tão somente eu tocar na orla do vestido dele, eu tenho convicção de que eu vou ser curada. Anêmica, fraca, abatida, cheia de preconceito sobre ela, mas ela vence tudo e toca. E quando ela toca, ela ouve de Jesus: filha, a tua fé te salvou. Para pensar nisso, irmãos. Então os 4 estão dizendo: se a gente for lá, eles podem matar a gente, mas se a gente ficar aqui também vamos morrer, então vamos lá. Aí Deus, a Bíblia não diz, eu imagino Deus levantou do trono, olhou e falou assim: ó, tem uma galera dentro, entenda isso, dentro sem fazer nada, tem 4 fora, excluído, avançando, sendo diligente. Irmão, você não pode esperar que tenha mais ousadia lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro nós temos uma palavra. A palavra de vitória já foi liberada para a gente. Aqui dentro a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Aqui dentro diz que nós somos menina dos olhos de Deus. Aqui dentro o Senhor disse: está consumado, está pago, está feito, está garantido. A porta foi destrancada, vai lá e empurra ela. Então os 4 vão, e diz a Bíblia que quando os 4 vão, Deus amplificou a marcha dos 4 leprosos. E daí 4 já não parecia mais. Eu não sei, você já viu? Eu me lembro que quando eu era pequeno eu ia para 22 de setembro, São Gonçalo, é isso? Eu ia lá ver o desfile do exército, uns 100 homens batendo com o pé na mesma hora. Quando eu servi, eram 2.000 homens no batalhão, batendo o pé no mesmo lugar. Então eram só 4. Mas aquele dia Deus amplificou a marcha, porque Deus pode fazer isso. Deus pode amplificar a tua força, a tua sabedoria, glória a Deus. Deus pode amplificar. Então os 4 iam marchando, e de repente já parecia um estrondo de marcha de 400, de 4.000, de 4 milhões. Eu não sei. Eu sei que foi tão forte aqueles 4 marchando em direção, que alguém lá no exército inimigo põe o ouvido no chão e diz: ó, nós estamos roubados, vamos sair correndo enquanto é tempo, porque está vindo
vindo um grande exército contra a gente. E diz a Bíblia que eles saíram em fuga. Quando os 4 chegaram, tinha comida na geladeira, tinha pão na mesa, tinha churrasco na churrasqueira. Sabe por quê? Proatividade. Sabe o que é isso? Diligência. Faça alguma coisa. Deus vai honrar quando você se mover. Deus vai abrir o mar quando você levantar o cajado. Deus vai vencer o gigante quando você rodar a diligência. Segundo Reis capítulo 6, a Bíblia diz que Eliseu chegou no meio dos filhos dos profetas, a escola de profeta. E aí um e o outro diz para Eliseu: homem de Deus, o lugar que nós estamos está pequeno, está apertado. Aí a pergunta que eu faço aqui essa noite: o lugar se tornou apertado quando o profeta chegou? Não, já estava. Por que ninguém fez nada, gente? Porque a gente vai acostumando a ficar exprimido. A gente vai acostumando a ficar oprimido num canto, como se essa fosse a história de Deus para a nossa vida. Aí chegou o homem de Deus. Alguém disse assim: homem de Deus, o lugar está pequeno. Ele disse: então o que vocês estão fazendo? Bora, levanta, levanta. Você sai da Netflix, você sai da rede social, você, cada um pega o machado, troca o celular pelo machado, vamos lá fora cortar a viga e vamos ampliar isso daqui. Aí sabe o que acontece? Você sabe, o ferro do machado caiu, Deus fez um milagre, a obra continuou. Por quê? Porque quando eu e você somos diligentes, Deus garante o milagre do ferro flutuar. Deus intervém na natureza das coisas. Não é natural um ferro flutuar, mas Deus intervém na natureza das coisas quando vê os seus filhos de forma diligente avançando em nome de Jesus. Talvez é isso que esteja precisando. Você vir esse culto esta noite e amanhã você levantar com todo o gás do mundo, enfumaçando não como um carro que está batendo motor, mas como uma locomotiva avançando, e Deus vai abrindo porta, abrindo caminho, e Ele vai te dar vitória, porque Deus é assim. A sensação que eu tenho é que alguns querem que Deus fique no trono cheio de lágrimas nos olhos, dizendo: ah, coitado do meu filho. Deus não quer ter pena de você. Deus quer ter orgulho de você. Deus quer olhar do trono e falar: ah, meu filho, ó, bota para quebrar. Vai que eu te abençoo, vai que eu abro as portas, vai que eu aplano o teu caminho. Deus quer ver você dormindo 8 horas só. Suficiente. É isso que Deus quer. Outro exemplo: a gente vai passar na beira da praia e o pescador está lá, pegou nada, lavando as redes. Ele não está lavando a rede porque está desistindo, irmão. Se ele estivesse desistindo, ele pegava a rede suja e jogava num canto. Então vamos lá, na beira da praia. Ô Pedro, já é crente? Já, então Pai do Senhor. Por que você está lavando essa rede, cara? Você não pegou nada, está desistindo só por isso? Ele disse: quem foi que eu disse que eu estou desistindo? Se tivesse desistindo, eu tinha largado ela podre. Eu estou lavando, é porque não deu certo hoje. Mas se você vier aqui amanhã, você vai ver que eu estou aqui. Eu vou usar ela amanhã de novo. Porque não é um dia de derrota que vai me definir. Amanhã eu volto com a mesma rede, no mesmo lugar, para fazer a mesma coisa, só que para viver uma história diferente. Sabe o que é isso, irmão? Diligência. Por que você parou? Porque perdeu uma vez? Porque desistiu uma? Duas? Não sei se eu vou ajudar a irmã ou vou derrubar ela, mas tem uma irmã aqui que fez a prova do Detran 7 vezes. Parou por quê? Outro dia vi uma irmã a pé. Aí um irmão da nossa igreja perguntou para ela: irmã, você não tem carro? Porque você está vindo a pé? Ah, esses dias eu bati lá no portão de casa, arranhei o carro. Ela: ai, irmão, só por isso já bati 7 vezes. Pedro estava lavando as redes para tentar de novo, irmão. Um vencedor nunca desiste. Quem inventou a lâmpada? Thomas Edison. A gente só sabe que ele inventou. Poucas pessoas sabem que ele deu errado 2000 vezes, alguém diz. Então, antes de inventar a lâmpada, ele descobriu 2000 maneiras de dar errado. Abraão Lincoln quebrou em negócio, perdeu a eleição.
E a gente ficaria aqui falando. E a mulher da dracma perdida, Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que ela perdeu a dracma. E a parábola diz que ela ficou na cama, chorando, com pena, em depressão, angustiada. Foi isso? Não! Ela abriu a janela. Interessante que há muitas histórias sobre dracma, mas uma delas é que se um jovem tivesse numa cidade e ele encontrasse uma jovem, e ele gostasse da jovem, ele pegava 10 dracmas e dava àquela jovem. Era como se um noivado, e ela colocava as 10 dracmas na testa. Quando ele voltasse de viagem, ela tivesse com as 10, não com 9, não com 8, mas com as 10, era um sinal de que ela tinha aceitado, que podiam se casar. Então quando ela percebe que perdeu uma dracma, ela diz: e agora? É muito sério isso. E ela não fica lamentando, ela não posta cara de choro. Olha como que eu estou hoje. Tem gente que faz isso. Olha como foi meu dia, amanheci assim. Eu não sei o que essas pessoas esperam, irmãos. Que geração fraca, que geração mimada, que geração carente. Aqui na igreja a gente não faz, pelo menos não é costume fazer campanhas. Mas se eu fosse fazer uma, eu faria a campanha da chupeta ungida. Ia dar muito certo, irmão. A igreja ia lotar, sabia disso? Porque eu não entendo esse tipo de coisa. A mulher abre a janela e antes de encontrar a dracma, isso aqui é lindo, pode ler em casa para não achar que eu estou pregando heresia. Antes de encontrar a dracma, ela encontra uma vassoura. Às vezes Deus não mostra em primeiro momento uma dracma, Ele me mostra uma vassoura, porque é através da vassoura que você vai achar a dracma. Pastor, onde está isso? Na Bíblia. A Bíblia diz que ela abriu e começou a varrer. Varre com o quê, gente? Começou a varrer até diligente, uma tradução diz diligentemente, até encontrar a dracma. E quando encontrou, ela celebrou com as amigas. Só vai celebrar quem for diligente, irmão. Ah, Deus bem podia me mostrar a dracma, Ele te mostrou a vassoura. Precisamos ser diligentes. 2 pontos, estou caminhando para o fim. Diligente, 2 pontos. Primeiro lugar, na vida espiritual. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alva os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Unção e santidade, santidade e unção. Em que tempo, pastor? Em todo tempo. Diligência na vida espiritual. Não dá para deixar para se fortalecer amanhã, não. É hoje, é aqui nesse culto, é através dessa palavra. Diligência na vida espiritual. Por quê? Porque a vida é breve, é rápida. Interessante que no capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo está falando a um jovem Timóteo sobre coisas espirituais, sobre o chamado de Deus. Está falando para um jovem, atenção jovens que estão aqui e adolescentes. Paulo está falando no capítulo 4, 2 Timóteo, a um jovem chamado Timóteo. Mas ele está falando de coisas espirituais, de chamado de Deus. Eu oro para que os jovens dessa geração voltem a se preocupar com o chamado de Deus, com o desígnio de Deus, com os dons espirituais, que tirem a cabeça da terra e coloquem a cabeça no céu. Porque para Pedro viver um milagre abundante da pesca, Jesus disse: tira o barco da terra, afasta, sai um pouco daqui para você viver um milagre. Então Paulo está falando para Timóteo, o jovem Timóteo, sobre chamado, sobre as coisas divinas. E ele diz para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Sabe o que Paulo está dizendo? Timóteo, você é jovem, mas você já foi capacitado pelo dom de Deus. Não despreza isso não, Timóteo. Você não é a igreja de amanhã, você é a igreja de hoje. Então levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Timóteo, embora jovem, estava capacitado pelo dom de Deus. E Paulo vai explicando. Aí presta atenção o que ele diz no versículo de número 15: pratique essas coisas. Essas quais?
essas espirituais que ele estava falando, sobre o reino, sobre as coisas espirituais, sobre o dom, sobre o chamado. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Em outra tradução está escrito: ô Timóteo, seja diligente nessas coisas espirituais, para que todos vejam o seu progresso, o seu crescimento espiritual. A graça de Deus, a unção de Deus. Irmãos, é inadmissível ficarmos na igreja sem experimentar crescimento espiritual, crescimento na comunhão, no fervor, na fé. Não podemos, nós estamos proibidos disso. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais você diga: já não tenho neles tanta alegria, tanto contentamento. Antes que as limitações físicas te impeçam de fazer o que você deveria ter feito enquanto as tinha. Às vezes eu começo a conversar com um jovem ou outro, com as pessoas que trabalham comigo, e parece até saudosismo, e talvez seja. Eu digo, hoje é um problema muito sério. Os crentes de hoje fazem pouco com a sensação de que estão fazendo muito. Mas 15, 16 anos de idade, víamos para a escola dominical. Acabava a escola dominical, tinha ensaio. Acabava o ensaio, nós saímos para evangelizar uma comunidade em São Gonçalo chamado Morro Menino de Deus. E muitas vezes manifestava demônio. Algumas casas, 5 pessoas manifestadas na mesma hora. E nós não perguntávamos que hora que íamos almoçar. Descíamos correndo, suado, almoçávamos, e algumas vezes só dava tempo de ir em casa tomar banho para voltar para o culto. Isso não era problema, isso era alegria, isso era regozijo. E a minha oração: Senhor, renova os nossos dias como dantes, sacode essa geração, não deixa a gente distraído com a festa, que a gente entenda sobre a brevidade da vida e que a gente precisa ser diligente, proativo, vida espiritual. Segundo, seja proativo com a sua família, esposa, marido, filhos. As pessoas não têm tempo mais para os seus próprios familiares. Os casais se encontram vez ou outra pelos corredores da casa, e a gente quer que as coisas deem certo. Como que vai dar certo, irmãos? Você precisa remir o tempo. Existem coisas que não vai dar para deixar para amanhã, não. Porque se você deixar para amanhã, é como um câncer, isso vai se espalhando. E se você não vigiar, o casamento vai viver uma metástase destrutiva e pode levar a tua família a óbito. São os pais que não têm tempo para os filhos. São os filhos que não têm tempo para os pais. Os casais que não têm tempo um para o outro. A televisão toma o tempo, a internet toma o tempo, a vontade de ganhar dinheiro toma tempo. Você vai conversar com os casais e eles dizem: não quero ter filhos, o mundo é difícil, tudo é muito caro. E os que têm dizem: não quero mais do que um, porque tudo é muito caro. E como é que se fazia antigamente? Com 7 filhos, com 8 filhos, todo mundo comia, todo mundo dormia, todo mundo vestia. Eu não estou falando de irresponsabilidade, eu estou falando de libertação do egoísmo, de não deixarmos sermos moldados por esse tempo, um tempo onde tudo é industrializado, onde as relações humanas são frias. Abrace o quanto puder, diga com amor e respeito o que precisa ser dito hoje. Irmão, eu estou falando hoje. Conserte as coisas hoje, perdoe hoje, seja perdoado hoje. Lembra como eu comecei? Eu tenho a sensação de que algumas pessoas acham que tem todo o tempo do mundo, para fazer o que quer, na hora que desejar. Isso não é verdade. Enquanto eu prego aqui para os irmãos, eu posso lembrar de pessoas que já partiram, e que eu queria só mais 5 minutos para dizer para elas o quanto eu as amava,
Pastor, mas o Senhor não disse? Disse e demonstrei, mas talvez não tenha dito o suficiente para que elas soubessem o quanto eu as amava. Sabe quando isso vai acontecer? Não vai acontecer. Mas a gente está aqui hoje vivo. Esses dias eu ouvi um vídeo, alguém dizendo assim: não reclame da vida. Imagina se tudo que você reclamasse deixasse de existir. Vamos fazer esse exercício aqui rápido? Ah, esse carro presta para nada, esse carro. Tá bom, não presta. Você voltou, ele não está mais ali, roubaram ele. Essas crianças, eu não aguento essas crianças. Acabou, os filhos sumiram. Amanhã você acorda, eles não estão lá. Imagina isso, irmão. Abraço quando puder. Conserte as coisas hoje. Perdoe hoje. Porque a vida é como um conto ligeiro. É como uma neblina que passa e desaparece. A gente não acha mais. A única certeza que temos é o agora. Não é nem hoje. É o agora. A única certeza que a gente tem é o agora. Essa é a única certeza que a gente tem. Então, ainda que você faça algo para depois, faça para depois agora. Se não entendeu, eu vou explicar. Nem tudo que a gente faz agora é para agora. Mas ainda que você faça alguma coisa para depois, faça agora. Porque só vai ter alguma coisa depois se você fizer agora. Não dá para ficar dizendo, um dia eu vou fazer. Ficar procrastinando. Um dia eu vou ler a Bíblia. Um dia eu vou lá pedir perdão. Um dia eu vou perdoar. O dia é hoje, irmão. A única certeza que a gente tem é o agora. Então, ainda que você faça algo para depois, faça para depois agora. Só teremos o que colher amanhã, se a gente plantar hoje. A brevidade da vida e proatividade, diligência. Eu termino lendo um pensamento de autor desconhecido, e ele diz assim: amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Ontem, isso faz tempo. Amanhã, não nos cabe saber. Amanhã pode ser muito tarde para você dizer que ama, para você dizer que perdoa, para você dizer que desculpa, para você dizer quer tentar de novo. Amanhã pode ser muito tarde para você pedir perdão, para você dizer desculpe-me, o erro foi meu. O seu amor amanhã pode ser inútil. O seu perdão amanhã pode já não ser preciso. A sua volta amanhã pode já não ser esperada. A sua carta amanhã pode já não ser lida. O seu carinho amanhã pode já não ser mais necessário. O seu abraço amanhã pode já não encontrar outros abraços, porque amanhã pode ser muito tarde. Não deixe para amanhã para dizer eu amo você, estou com saudade de você, perdoe-me, desculpe-me, esta flor é para você. Você é importante para mim, você está tão bem. Não deixe para amanhã o seu sorriso, o seu carinho, o seu trabalho, o seu sonho, a sua ajuda. Não deixe para amanhã para perguntar por que você está triste, o que há com você. Ei, vem cá, vamos conversar. Cadê o seu sorriso? Ainda tenho chance? Já percebeu que eu existo? Não começamos de novo. Por que não começamos de novo? Estou com você. Sabe que pode contar comigo. Cadê os seus sonhos? Onde está a sua garra? Lembre-se, amanhã pode ser tarde, muito tarde. Procure, vá atrás, insista, tente mais uma vez. Só o hoje é definitivo, porque a vida é breve e por isso nós precisamos ser diligentes
e proativos. Porque a nossa vida é como um sopro, como a neblina, como um conto ligeiro. Convido você a ficar de pé para a gente orar. Vamos falar com Deus. Fecha os teus olhos. Nós não temos todo o tempo do mundo, irmãos. Nós não temos todo o tempo do mundo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria. Quantas pessoas deixaram de beijar pessoas para beijar caixão? Espírito de Deus, eu termino essa palavra fazendo uma oração simples e objetiva. Ensina-nos a contar os nossos dias